Podemos nos colocar em pé. Marcos capítulo 3. Vamos estar lendo, eu estarei lendo os versos ímpares, os irmãos lerão conjuntamente os versos pares. Se desejar uma versão, é só estar lendo no show. Texto do dia. E outra vez Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem das mãos atrofiadas. E Jesus é um homem cuja mão era atrofiada. Levanta-te e vem para o meio. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da sua dureza do coração deles, disse ao homem: Mas, assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judeia e Jerusalém. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem. Só ele. Você pode fazer uma oração e nesta oração pedir que o Espírito Santo venha completar o seu culto nesta noite, revelando e aprimorando por meio da palavra a sua vida cristã. Se você deseja, pode começar a orar comigo. Em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Acabou de chover. Refrescou o tempo. Chuva é saúde, chuva é vida. Eu quero nesta noite trazer uma palavra aos irmãos de conscientização sobre a adoração. Não queira ter o seu domingo como sendo o cumprimento de uma agenda da igreja, ou como sendo a prática religiosa de uma liturgia que acontece em nossa igreja em cumprimento de agenda. Mas tenha cada momento de vinda à casa do Senhor como sendo um momento ímpar, um momento especial, um momento que vai transcender para os anais da história como um registro não apenas de uma transmissão ao vivo pelo YouTube, mas para fazer notório, a título de recebimento de galardão, quando você estiver no grande tribunal de Cristo, sendo ali julgado e premiado pelo seu trabalho prestado aqui na terra. Nós temos pessoas que vieram distante para estar cultuando aqui conosco. Temos outros que vieram de bem perto
Temos alguns que vieram não tão bem de saúde, outros cansados do trabalho, mas o importante é que aqui chegamos. E eu quero nessa noite trazer uma narrativa embasada no texto que fora lido, que fala sobre dois tipos de prestação de culto, dois tipos de adoradores, porque tem gente que acha que adorar é só sentar no banco da igreja, cantar, ofertar, de quando em vez dar glória, e ele acha que já fez tudo o que precisava ser feito. Mas a Bíblia fala de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um coração voltado para uma adoração de fato e de verdade, onde ninguém pode perscrutar a profundidade desta adoração, senão você e Deus. Você que sente esse ardor na alma, você que sente esse vazio que só preenche com a presença do Espírito Santo, e Deus que sonda o íntimo ângamo da sua alma, e Ele consegue perscrutar tudo que está acontecendo dentro de você neste momento. E eu posso acreditar que você está no melhor lugar do mundo. Você está na presença de Deus. Davi diz que você vai ser galardoado pelo fato de estar aqui. Você está prestando um culto a Deus. E aqui nesse texto nós encontramos um momento de adoração especificamente peculiar ao povo judeu. Eles criaram a sinagoga depois dos anos 70, quando o general Tito destruiu a capital, a igreja na capital, Jerusalém, onde eles prestavam o seu culto de adoração a Deus. E daí a 6 séculos antes de Cristo nasce a sinagoga. A sinagoga era, em outras palavras, a igreja, Assembleia de Deus, Recanto do Bosque, à época. E ali dentro daquele contexto, há 6 séculos antes de Cristo, os judeus fazem daquele lugar o lugar da adoração. E se vocês desejarem saber um pouquinho sobre a sinagoga, que era esse local de reunião, de encontro espiritual dos judeus, você vai descobrir como eram os cultos nessa sinagoga. Os cultos seguiam uma ordem litúrgica muito austera. Geralmente incluía algumas partes divisórias, onde era obedecido rigorosamente, porque eles estavam, afinal de contas, prestando um culto, pastor Herotildes, a um Deus único e verdadeiro, o Jeová, que era o Deus que presenciava aquela reunião. E ali eles começavam com oração e cânticos. Daí vem também a liturgia do nosso culto. Eles começavam com oração, com cântico, recitando orações fixas, como o Sema de Israel. Ouve Israel, é o significado dessa palavra. E a Amidá, que era a oração silenciosa, onde proferia 18 bênçãos para aqueles que estavam adorando. E curiosamente, a gente encontra também que havia cânticos de louvores baseado nos salmos. O salmo era a harpa cristã de Israel. E toda hora que você vê ali, entre aspas, escrito, entre parênteses, escrito Selá, Selá quer dizer coro. Alguém cantava, um solista cantava todo o salmo. Quando chegava em Selá, a congregação louvava junto, que era o coro, onde todos deveriam cantar. Depois vinha a segunda parte do culto da sinagoga. E aí aquela segunda parte vinha a explicação do Torá, dos profetas, um rolo que não era essa Bíblia tão pequena, portátil, tão prática, vinha com um rolo, e ali abria aquele rolo, e aquele rolo era trazido de um cofre por um dos escribas, e um garoto que tinha que ter entre 11 anos e um dia, até 11 anos, 11 meses e 29 dias, não poderia ter 12 anos completo. Aquele menino chamado Noá, ele chegava e trazia aquele rolo, onde era lido pelo sacerdote a Torá, que significava a Bíblia de Gênesis a Malaquias.
para os judeus. E essa liturgia era extremamente reverenciada, porque se tratava da leitura da palavra de Deus. É por isso que a gente fala: não caminha enquanto estiver lendo a Bíblia. Não anda aleatoriamente se não for um oficial do culto, ou da mídia, ou do trabalho diaconal, se você estiver ouvindo a palavra, porque nós estamos falando aqui algo que supera o hino nacional brasileiro. Estamos falando a palavra de Deus, palavra que permanece no céu. E aí, diante daquela leitura, que era tirado o Torá de dentro da arca da aliança, guardado e resguardado as 7 chaves, lido em hebraico, seguido por uma leitura dos profetas, que era chamado Haftará. E aí vinha a explicação da escritura. Após a leitura, um líder, um rabino, fazia a exposição do texto. É o que eu estou fazendo aqui agora. A explicação. Jesus, por exemplo, leu e ensinou na sinagoga de Nazaré, está lá em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. E eu chamo esse texto da agenda missionária de Jesus. E depois, a última parte do culto na sinagoga, vinha a bênção final. O culto era encerrado com uma bênção sacerdotal ou uma oração comunitária. Permita com muito amor, porém com muito rigor, eu dizer: se você sai do culto antes de receber a bênção apostólica, praticamente você perdeu o culto. Porque a bênção apostólica é a consumação, é a validação do culto sobre a sua vida em forma de prática. E tenha reverência ao receber a bênção apostólica. Inclina a sua cabeça, estende a sua mão, para que você leve para casa, para o restante da semana, para o restante do mês, para o restante do ano, a bênção sobre a sua vida, daquele que está legitimamente aqui, outorgado por Deus para te abençoar. Aí eles estão lá reunidos na sinagoga, e de repente coloca na página da igreja, lá no Instagram, lá no YouTube, coloca na página dizendo que Jesus estaria passando pela sinagoga naquele culto. De quando em vez aparece alguém na igreja, a gente pergunta: como você chegou aqui? Foi trazido por algum amigo? Não, eu vi no Instagram da igreja. Não, eu vi no YouTube da igreja. E aí um moço, o texto disse que esse moço tinha um defeito congênito, tinha uma anomalia no seu corpo, e ele trazia um defeito físico. Ele tinha uma mão, não entendi, uma mão atrofiada. Em outra versão diz uma mão mirrada. E aquele moço, ao ver no YouTube que seria transmitido ao vivo aquele culto, que Jesus estaria na sinagoga, ele disse: eu vou na sinagoga. E certamente apresentava ali na página o endereço da sinagoga. E ele vem para o culto na sinagoga. E o texto fala como que era a sinagoga. E talvez, se eu perguntar aqui nessa noite, nós temos algum crente de sinagoga aqui? Porque ali fala de 2 crentes. Fala um crente da beira-mar. O Flávio, mas a Bruna sabe muito bem sobre isso, né? Beira-mar. Em outras palavras, praia. Então fala aqui de o crente da praia e o crente da sinagoga. Deixa eu perguntar para você assim: você, irmão Edson, você é crente de praia ou crente de sinagoga? Irmão Edson vai pensar: na praia, de short, eu acho que com água de coco, talvez não vai ser uma boa eu dizer que eu sou de praia. Não, melhor dizer que eu sou da sinagoga, porque os judeus iam para a sinagoga. Você vai responder no final da mensagem se você é um crente de praia ou um crente de sinagoga. E eu vou descrever os 2 campos, os 2 cultos. E aí na sinagoga, diferentemente desta igreja, não podia entrar qualquer tipo de pessoa. Na sinagoga não podia entrar gente despenteado. Um rigor na porta. Observava quem estava entrando ao culto. Não era chegando e entrando, a porta era fechada, batia na porta, apertava a campainha.
pessoa já fazia uma revisão ali pela tela do interfone. Deixa eu ver, tá meio esquisito, mas entra um pouquinho. Aí quando entrava, Micael, veio para o culto na sinagoga, passou pela portaria, o porteiro correu os olhos, verificou todos os detalhes, e ao chegar na segunda guarda da sinagoga, deixa eu olhar se essa camisa está bem passada. Isso, gola de padre. Deixa eu ver se você está com cinto. Está com cinto. Os dentes, deixa eu ver se é isso que eu vou dar. Gel no cabelo. Deixa eu ver se a meia combina com o tênis. Tá, meia pele. Pode assistir o culto. Assistir. Era feita uma revisão. Olhava se tinha defeito físico. Não pode entrar. Não é assim, inclusive, todo mundo entrar. Tem que passar por um rigor. Deixa eu ver se você foi ao salão. Deixa eu ver seu cabelo. Deixa eu ver como é que você está. Deixa eu ver se sua gravata está combinando com seu paletó. Se você vier com paletó listrado, calça listrada, parecendo tiririca, parecendo o Falcão, você não entra. Você tem que estar combinado. Tom sobre tom. Porque afinal de contas você está num lugar de adoração dos judeus. E as pessoas precisavam de entender que naquele lugar tinha que ter uma ordem. Se você fosse espirrar, tinha que segurar. Não podia fazer isso. E ali tinha na sinagoga algumas características que era peculiar da sinagoga. Se alguém puder voltar ao texto. Ainda bem que já está no texto. Eu gostaria só de compartilhar aos irmãos o que existia na sinagoga. O versículo diz assim: outra vez Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Passa, por favor. E observavam. Diga comigo, observavam. Era lugar de observação. Sua minha calça está com um rasgadinho assim. Seu cabelo está meio torto. Sua barba está mal feita. E de repente as pessoas ficavam no culto mais observando do que adorando. Terminava o culto na sinagoga, não se sabia o que tinha acontecido no culto, porque todo mundo se limitava apenas à observação. Quem errou o playback na hora de cantar, o músico tirou uma nota fora do lugar, e as pessoas ficavam tão assim concentradas nas observações que elas esqueciam que elas não estavam ali para estar observando nada, a não ser estar adorando a Jesus. Quantas vezes você está no culto e chegar aqui no final do culto e ele pergunta: onde foi que leu mesmo na Bíblia no início? Ah, não lembro. Chega em casa, alguém que estava enfermo não pode estar aqui. E aí, como é que foi o culto? Foi bom. Mas foi bom como? O que aconteceu no culto? E às vezes você não sabe contar o que houve no culto. Porque você observou a roupa de fulano, você observou a mídia que estava fotografando, você observou o moço do YouTube que estava gravando, você observou o tesoureiro, você observou todo mundo, mas você não conseguiu participar do culto, adorar Jesus. E esta noite aqui é uma noite de adoração, de celebração, de louvor. Vamos descendo mais um pouquinho, diz assim: para ver se ele curaria o homem no sábado. Jesus disse em Mateus 12, versículo 6, que o domingo, aliás, o sábado, não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas foi o sábado que foi feito por causa do homem. O homem é mais importante do que o sábado, a cura era mais importante do que a morte, mas a observação era tanta que eles invertiam a ordem das coisas. Às vezes nós valorizamos tantas coisas que não tem mais valor, e às vezes desvalorizamos as coisas espirituais, eternas e duradouras. E o texto diz: a fim de o acusarem. Sinagoga era lugar de acusação. As pessoas, ao invés de sair do culto alegre, feliz: ah, fulano me acusou, porque na hora que eu dei a oferta ela falou R$2, só 2.
Ah, porque eu dei uma oferta barulhenta, eu levei uma moeda, quando caiu, veio plim, plim, plim. Aí as pessoas olham e riem. Tem muita gente que tem um juízo na ponta da língua e quer nos acusar, mas eu quero te dizer que Jesus já nos libertou de toda acusação satânica. A sinagoga tinha pessoas que gostavam de acusar. Vira a página, por favor. Outra característica da sinagoga. Quando eles disseram que não podia curar no sábado, que eles tinham meio mundo de protocolos. Protocolo de para tudo quanto é gosto. As pessoas amavam estar trazendo esse tipo de protocolo. Você não pode, você é idoso, você é isso, você é aquilo. Vai ter um coral na igreja, mas quem vai poder cantar? Idoso pode? Pode. Adolescente pode? Pode. Jovem pode? Pode. Porque essa igreja aqui, ela é uma igreja que todos adoram o Senhor e tem lugar para todos. Os protocolos serão suplantados e só vai estar sendo erguido aqui gente que deseja adorar em espírito e em verdade a Jesus. E Jesus disse ao homem, o homem que até então às vistas do diácono não podia estar dentro. Jesus chega na sinagoga com aqueles passos seguros, precisos. Ele adentra a sinagoga, o porteiro já olha para ele. Pois não, Senhor. Aquele homem poderoso chamado Jesus entra na sinagoga. Quando ele entra, automaticamente passa o microfone para ele. E ao passar o microfone para ele, ele não gosta de perder tempo. Jesus não fica com arrodeio. Jesus não fica fazendo promessas mirabolantes. Mas Jesus simplesmente, ele pega o microfone e diz: a minha vinda aqui hoje tem um objetivo. Você não pode voltar para casa do jeito que você entrou aqui. E tem vezes que Jesus vem num culto por causa de meia dúzia de pessoas, outra vez por causa de 2 dúzias, outra vez por causa da metade da igreja, outra vez pela igreja inteira. Mas às vezes ele vem na igreja por causa de uma pessoa, porque é aquela pessoa que está inteirada do desejo, da necessidade dele. E Jesus, quando pega o microfone e ele corre os olhos da multidão, apesar da sua presciência e da sua onisciência, ele já sabia o que estava fazendo ali, mas ele leva a multidão a ir com ele, a acompanhar com ele, a viajar com ele naquele cenário. E ele disse assim: eu vim aqui nesta noite por causa de um homem. E todo mundo pergunta. A mulher olha para o marido e diz: meu bem, será que é por sua causa? Não sei, Deus ajuda que seja. Ai meu Deus, aquele problema, irmão Carlos, será que é hoje? Aí Jesus olha: oh Jesus, olha eu aqui. E um começa: será que é eu? E começa a se candidatar: eu quero que seja eu, quero que seja eu. E Jesus vai olhando, corre os seus olhos como que de pomba, vendo uma pessoa de cada vez. E com seu olhar preciso ele olha. E lá no final, olha o homem da mão atrofiada. E Jesus diz: tem um homem aqui que tem uma mão atrofiada. O porteiro, aí o dirigente olha para o porteiro: você deixou entrar? Você já perdeu o carro, viu, João? Você deixou um homem da mão atrofiada entrar aqui. Você não percebeu. Mas eu revistei, eu olhei, eu puxei a perna, eu vi tudo nele. E eu não vi esse homem. Cadê esse homem? E o texto diz que Jesus diz: homem! Olha o homem. Olha o homem. Olha o homem. Vem para o meio. Vem para o meio. Vocês perceberam que esse homem não tira a mão do bolso do paletó? As pessoas não viram ele. Tem hora que Jesus te esconde. O ladrão não te vê, o roubador não te vê, o latrocida não te vê, o assassino não te vê. A bala perdida passa à frente e atrás. O Salmo diz assim: que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Passa susto, arrepia, mas Jesus está te guardando como a menina dos olhos. Vem para o meio. Jesus diz: vem para o meio. Quero te dizer que nesta noite Jesus precisa entrar no meio da sua família. Jesus precisa entrar no meio da sua empresa. Jesus precisa entrar no meio do seu negócio. Jesus precisa entrar no meio do seu casamento. Quantas vezes você coloca Jesus à margem? Quantas vezes você coloca Jesus na retaguarda? Às vezes na vanguarda, mas Jesus quer estar no meio. Jesus
não fala, fica aí, não. Vem para o meio, porque as pessoas precisam saber que o seu meio agora pertence a mim, pertence a Jesus. Quantos podem glorificar esse Jesus? E Jesus olha para aquele homem com aquele olhar. E Jesus disse, engraçado. O homem veio com um paletó, com um cinto, com meia combinando com a calça, barba feita, gel no cabelo, cabelo arrepiado. Isso. Mas ele tem um defeito, ele não podia entrar aqui. E Jesus não perde tempo. Jesus simplesmente diz, estende a mão, a outra mão. E a mão mirrada, estende a mão. E a mão dele vai se consertando. Acho que vocês não entenderam, né? A mão foi curada. Não teve negócio de colocar raminho atrás da orelha, pé de coelho, não ter banho de sal grosso, fazer campanha de descarrego, nada disso. A mão foi estendida e a Bíblia diz que a mão ficou igualmente à outra. Não estou entendendo. Vocês estão pegando aí, gente, a mensagem que quando Jesus entra no meio a coisa muda? Olha aí, mudou. E naquele momento, aquele moço cheio de felicidade, o porteiro com os olhos estupefados, eu não vi esse cara passar. Como ele conseguiu entrar? Mas ele usou a tática de esconder a mão no bolso do paletó e ele entrou. Há um momento que é preciso você entender a maneira que Deus trabalha na sua vida. Mas tudo que eu quero dizer nesta noite é que Jesus te chama para o meio. Para o meio. Eu estou há mais de 100 dias aqui nessa igreja. E eu quero dizer que tem muita gente aqui que ainda está à margem. Tem muita gente aqui que ainda está ressabiado. Tem muita gente aqui que está, estou esperando o quê? A hora chegou, vem para o meio. Jesus quer você no meio da escola. Jesus quer você no meio do culto. Jesus quer você no meio dos obreiros. Jesus quer você no meio do serviço da igreja. Jesus quer você no meio aqui do pátio, participando da escola dominical no lanche. Jesus quer você aqui no meio das atividades da igreja. Ninguém vai ficar à margem. Jesus está chamando, vem para o meio. E de repente Jesus, eu agradeço a oportunidade e agora eu estou me retirando e eu vou para a praia. Chega de protocolo, chega de exigência, chega de tanta pedilância disso e daquilo. Agora vamos para a praia. E a Bíblia diz que uma grande multidão da Idumeia, de Sidom e de tantas cidades da circunvizinhança acompanha Jesus. Uma multidão já é grande, é chamado de uma turba. Agora Jesus diz que grandes multidões, olha, era gente que bobo não dava conta de contar. Vamos para a praia. E a Bíblia diz que quando ele vai com seus discípulos para a praia, lá para a beira-mar, a Bíblia categoricamente afirma que ali ia muitos enfermos que não precisava de esconder a sua deficiência, porque ali estava o homem de Nazaré que cura, o homem que resolvia os problemas, e foi juntando gente. E a Bíblia diz que as almas se rendiam, a Bíblia diz que as pessoas se convertiam, a Bíblia diz que as pessoas iam se enchendo de Jesus. E ali na praia ele faz um grande culto ao ar livre, e a adoração ao nome do Senhor começou a acontecer naquele lugar, porque as multidões seguem a Jesus. Onde Jesus está, tem que ter multidão. Os irmãos estão dizendo, pastor, a igreja está crescendo, daqui uns dias não cabe, mas pode ficar tranquilo, o Jesus que dá aos crentes, dá o lugar de abrigar também. O Jesus que aumenta o povo, aumenta também a infraestrutura. O Jesus que aumenta a igreja, encarrega de cuidar dela, porque aonde está Jesus, a multidão também estará presente. Quem faz parte dessa multidão e pode adorar Jesus? Jesus está aqui nesta noite, porque Jesus ama a multidão, mas Jesus ama também 2 ou 3, e Ele gosta tanto de crente, que se tiver 2 ou 3, Ele se põe no meio. No meio. E eu pergunto, Jesus está no meio da sua casa? Sabe por que sua casa está de pé a cabeça? Sabe por que a sua casa está de ponta cabeça? Sabe por que os problemas estão afligindo a sua alma? Sabe por que a empresa não está vendendo bem? Sabe por que você não está indo de vento em popa? É porque Jesus não está no meio. Mas se Jesus entrar no meio, a coisa muda.
A família se converte, as coisas acontecem, porque aonde Jesus está, a esperança, a alegria, a paz, a satisfação, a gozo. Nesta noite, Jesus está no meio desta igreja, eu não tenho dúvida. Se tiver alguém aqui que ainda tem dúvida que Jesus está no meio dessa igreja, você está em outro planeta, ou quem sabe no país de Alice, o país das maravilhas. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui, Jesus está no meio dessa igreja, Jesus está no meio desse povo, Jesus está no meio desses obreiros, Jesus está no meio desses líderes, Jesus está conosco. E não se atreva a querer insultar ou instigar esse Jesus, porque Ele é dono. O Salmo 24 diz: o céu, a terra, o mundo, tudo que nele há, pertence a esse Deus que está no meio da nossa vida. Eu quero convidar o irmão Kleber e os músicos para nos auxiliar. Nós vamos adorar o Senhor com um hino. E esse hino, ele diz a respeito de que Cristo caminha lentamente. Cristo caminha lentamente. E às vezes, se você ficar aí desapercebido, relapso, Ele poderá passar aqui e você poderá não percebê-lo. Se você entender que Jesus nesta noite está passando aqui, eu gostaria que você falasse: Jesus, fica um pouquinho aqui comigo. Eu preciso falar algo para o Senhor. E enquanto nós estaremos cantando aqui, você pode falar o que você desejar para o Senhor. E daqui uns dias eu vou fazer um culto aqui, o culto dos testemunhos. E você grava bem essa data, dia 23 de fevereiro de 2025. Você vai ter testemunho, porque Jesus vai estar passando por aí. E Jesus vai tocar em você. Jesus vai tocar em você. Se desejar colocar a letra, toca pela fé agora em Jesus. Cristo caminhar. Pastor, acho que vai uma nota aqui. Tá alto, né? Não lembro quanto que ele põe ré. Improviso é assim, né? Cristo caminhava Lentamente, passo a passo com decisão. de repente, ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. olha o que ele dizia: Mestre, a multidão te oprime, de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou indiferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. toda a igreja, toca pela fé agora em Jesus, e Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir. Em Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou-se e disse, foi eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou de muito suavemente, vai em paz, que a tua fé te salvou. Toda a igreja, toca pela fé agora em Jesus, e Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar.
Estende a mão, Jesus vai te tocar. A bênção é agora. Se queres a alegria em sua vida, se queres a vitória em seu lar, sinta agora a morte transformar em vida, quando a mão de Deus te tocar. Último coro com a igreja. Toca pela fé agora em Jesus, e Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir. Creio que Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Último coro, todos juntos. Toca pela fé agora em Jesus, e Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Estende a sua mão assim para você receber sua bênção. Toca pela fé, agora é só pedir.